Bom dia a todas nesse sábado de manhã. Obrigada pela presença de todas as mamães aqui, em especial as meninas do Português Lúdico, que estão aqui conosco hoje como convidados especiais. Eu sou a Aline, uma das fundadoras do Networking para Brasileiros, junto com a Estela. Para quem não conhece o Networking para Brasileiros, eu não sei se as meninas, principalmente as meninas do Português Lúdico, elas sabem um pouquinho, mas quem está assistindo, o Networking para Brasileiros é um projeto sem fins lucrativos que visa conectar, unir e auxiliar a comunidade brasileira aqui no Canadá, promovendo eventos, antigamente muito mais presenciais, agora nesse novo normal online. Esse evento é parte do projeto Maternidade no Canadá, que é coordenado pela Dani e pela Amanda. Então, eu vou deixar as meninas se apresentarem e coordenarem o evento de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom dia, meninas. Obrigada, como a Aline falou, né? Muito obrigada por participarem aqui num sábado de manhã com a gente. Obrigada, Camila, Juliana, por aceitarem o convite para serem nossas convidadas especiais no evento de hoje. A gente vai falar sobre por que falar em português com as crianças em casa, né? E falando um pouquinho do Maternidade no Canadá, eu vou começar falando, depois a Amanda complementa. O projeto Maternidade no Canadá surgiu oficialmente em janeiro, com encontros presenciais. Nós estávamos fazendo encontros mensais na biblioteca. Fizemos 3 encontros presenciais, cada vez mais com participação de mais mães, sempre com um tema focado na maternidade expatriada. Até que veio a pandemia e nós tivemos que modificar o formato para encontros virtuais, que não deixam de ser muito especiais também. Então, Maternidade no Canadá é uma iniciativa networking para brasileiros e por isso que os nossos eventos são sempre exclusivos para membros networking para brasileiros, porque esse projeto só é possível por causa da Aline e da Estela, elas que são as viabilizadoras desse projeto, e eu tenho a alegria de compartilhar a coordenação dele com a Amanda. Bom, gente, bom dia. Mais uma vez, obrigada, meninas, por aceitarem o convite. Eu admito que eu estou super curiosa para esse evento de hoje, porque é um desafio que eu passo diário. Meu filho tem 2 anos, vai para a creche, se eu falo em português com ele, ele fica com uma cara de interrogação, assim, para mim. O que você está querendo dizer com isso? E tá, eu sinto que tá escalando, então assim, eu tô louca para aprender. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas mães que estão aqui com a gente também. Eu sei que sábado de manhã normalmente é um pouco mais movimentado dentro de casa, mas muito obrigada pela participação de vocês e vamos começar então. Camila, Juliana, vocês querem se apresentar o Português Lúdico, por favor? Em primeiro lugar, a gente quer agradecer o convite de vocês. Eu sou a Camila, né? Junto com a Juliana, a gente fundou o Português Lúdico um pouquinho antes mesmo da gente vir para o Canadá. Cheguei no Canadá faz quase 4 anos e vim com uma filha, que na época tinha quase 2 aninhos, agora já tem 5 anos, já está sendo alfabetizada em inglês, em português. Então, compartilho muito com vocês, com a Dani aí, como ela comentou, com a Aline, desse desafio de criar filhos, né, num país diferente, numa língua diferente e de tentar fazer com que isso se permaneça dentro da nossa família, né, pelas importâncias que a gente sabe que existem. Eu tenho uma outra bebezinha também, fez 1 aninho agora, já está começando a falar algumas palavrinhas, pouquinhas. De vez em quando vem um hi também por aí, e tudo bem, né? Porque que bom que ela está percebendo que existem todas essas diferenças, que ela precisa também ser capaz de se comunicar no inglês, né? Então, quando a gente vem aqui falar de português, a gente não quer em nenhum momento colocar o inglês de lado, né? E assim, como fundadoras, o nosso objetivo, como pedagogas também, ambas somos, e trabalhávamos já no Brasil com educação bilíngue, trabalhamos na Escola Canadense de Niterói. Eu trabalhei lá desde o começo da minha jornada como pedagoga até o último dia de aula que dei antes de vir para o Canadá, né? E aí, chegando aqui,
entramos muito nesse universo do português como língua de herança. Vou deixar a Ju se apresentar, falar um pouquinho e a gente segue essa conversa aí com vocês. Olá, meninas, bom dia a todas. Aline, Dani, Amanda, é incrível essa iniciativa de vocês, assim, muito importante para as famílias, né, as mães, que, enfim, é um desafio realmente muito grande a gente conseguir permanecer e passar adiante a nossa língua de herança, uma vez que estamos em outro país, muitas das vezes com pais que não são brasileiros. Então, assim, né, em algumas casas a gente só tem um membro da família que carrega a língua, e aí eu acho que é um desafio a mais. Como a Camila falou, nós trabalhamos juntas na escola canadense, no Brasil, porque eu estou no Brasil. Eu vim para o Brasil em janeiro, estou aqui, enfim, a princípio passarei esse ano todo aqui, e a gente ainda, por umas questões pessoais, mas fui também para o Canadá em 2016 e fui com um menino de 7 para 8 anos, na época, que assim, tinha uma coisa boa pela questão dele já estar numa escola canadense no Brasil, mas ainda assim é um desafio a mais. Eu acho que, assim, não sei se a gente tem mães aqui com filhos um pouco, né, com idade um pouco mais avançadas, mas aí já entra também umas outras questões, sociais, principalmente. E tive uma menininha aí também, a Marina, que está com 1 ano e meio, nasceu em Toronto. E junto conosco nós temos a Priscila, que se uniu ao grupo esse ano, que também é uma amiga, né, de longa jornada, educadora, especialista em alfabetização, letramento. E como a gente está, né, montando um projeto aí que em breve a gente espera anunciar, muito interessante, ela veio somar ao grupo. Ela não pôde estar presente hoje, porque ela já tinha um compromisso agendado com bastante antecedência, mas, enfim, ela também está junto conosco. Então, somos 3 agora, né? Camila, Juliana e Priscila. E é um prazer estar aqui com vocês e para a gente bater um papo, assim. A Amanda falou que estava, né, assim, querendo ouvir, mas a gente também quer muito ouvi-las. E, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão e quiserem abrir o microfone, vai ser um prazer, e falar um pouco, né, de quem são vocês, quantos filhos, qual é a idade das crianças. Seria muito interessante, gente. Prazer. Obrigada. Acho que a gente vai ter um grupo bem variado hoje, né? Porque tem a Aline com um filho adolescente, tem gente com um bebezinho recém-nascido, pelo que eu tô vendo na lista dos nomes. Então, a gente vai ter um grupo bem variado. Eu acho que o primeiro, talvez a primeira questão seria, né? É verdade ou é mentira que é melhor a gente ter aquele esquema de que um pai fala português, um pai fala inglês? Existe uma fórmula ideal ou realmente cada família vai achar seu ritmo? O que vocês percebem, meninas? Isso é muito relativo, né? Sempre que a gente conversa com as famílias, a gente sempre tenta ouvir delas o que funciona ali dentro, né? Por isso que quando a gente pensou em fazer esse bate-papo com vocês, a gente trocou uma ideia, eu e a Ju, e pensamos, a gente precisa ouvir e saber o que elas querem saber, qual é a realidade de cada uma. Porque cada família vive um contexto muito individual, e a gente não pode, em nenhum momento, quando traz alguma sugestão para alguma família, pensar em alguma coisa que eu acho que funcione para você, né? E que no seu dia a dia para você não se encaixa. Eu acho que quando a gente fala de pais que falam línguas diferentes, é muito importante que ambos se apoiem na passagem dessa língua, seja o inglês e o português, ou seja uma terceira língua, né? De repente um espanhol e um português. É importante que os dois, né, o casal nesse sentido, respeite o momento em que a mãe talvez já falar português com a criança, o pai vai falar espanhol com a criança. É importante sim que ambos aprendam alguma coisa da língua para que eles não se sintam perdidos, para que seja um momento da família e que não seja um momento da mãe com a criança ou só do pai com a criança. Né? Mas, assim, não existe uma fórmula ideal, perfeita. Existe aquilo que funciona. Às vezes o pai e a mãe eles já se acomodaram a falar entre si em inglês.
né? Uma vez que, de repente, a mãe não fala bem o espanhol, o pai não fala bem o português. E aí, como que existe a comunicação dentro dessa família? Mas é importante que, ainda que isso aconteça, ainda que os pais se comuniquem em língua inglesa um com o outro, que eles estabeleçam alguma rotina dentro do dia deles, que eles possam ter um espaço de prazer com a língua deles, com a língua nativa, porque a gente sabe que existe uma questão muito peculiar até de afetividade do pai com a criança, uma vez que a criança começa a não prosseguir na aquisição da língua, né, desse responsável, como fica essa relação familiar, esses laços, né? A minha forma de expressar amor e carinho envolve tantas palavras engraçadas que eu uso com a minha filha, envolve tantos apelidos, envolve tanta coisa que é minha e que eu trago comigo e que está completamente alinhada e relacionada com a língua que eu falo, né? E isso passa a ser uma barreira, sim, uma vez que a criança não entende, não gosta, né? Então, assim, eu acho que realmente cada família tem que achar o seu momento e a sua forma de conduzir isso, mas é muito, muito importante que encontrem esse momento e essa forma, porque a gente sabe que existem duas coisas quando a gente fala de aprender uma nova língua: a gente pode aprender ou a gente pode adquirir. Né? E a gente adquire naturalmente, né? Quando a gente fala de aquisição de linguagem. Quando a gente fala de aprendizado, para muitas de vocês aqui, talvez que tenham aprendido a língua inglesa depois de muito tempo, quando resolveram vir para o Canadá, ou adolescentes em cursinho, é um processo completamente diferente para a mente, né? Então, assim, é importante que haja input, que a criança receba essa linguagem. E quando a gente fala até do português como língua de herança, essa palavra herança, ela carrega muito dessa responsabilidade dos pais, porque a herança é o que eu deixo para o meu filho, né? Eu posso deixar uma casa, eu posso deixar dívidas para pagar, eu posso deixar um monte de coisa, eu posso deixar uma língua. Ou eu posso deixar para que alguém ensine isso para ela depois, mas o significado, o valor que isso vai ter e a qualidade da comunicação dela nesse idioma vai ser completamente diferente. Então, assim, nós estamos aqui nas nossas classes, em tudo que a gente faz para apoiar as famílias, sim, mas esse papel, sabe, essa língua, ela só vai ser uma língua de herança mesmo, com todo o significado dessa palavra herança, quando os pais assumirem essa responsabilidade. Seja um pouquinho do dia que eles vão ler uma história, seja em um momentinho do dia, ou seja no dia inteiro. Se os dois falam português, sim, é importantíssimo que os dois falem português o dia inteiro com a criança, sim. Não tem necessidade de falar inglês com essa criança vai aprender inglês assim, ó, com a mão nas costas. Eu falo por experiência própria e não a minha experiência única, mas a experiência de diversas mães que a gente encontra por aí, né? Eu acho que a Gil pode contribuir até bastante com isso. Falando dessa questão do afeto que a Camila tocou, assim, é uma questão que vai além, assim, é uma questão neurológica mesmo, né? As nossas conexões cerebrais. E, assim, a gente, todo o campo das emoções, ele está diretamente ligado à nossa língua materna. Então, a gente não consegue se expressar profundamente com os nossos filhos quando a gente não está usando a nossa língua materna, né? E isso é muito importante. A gente tinha casos no Português Lúdico, temos, de famílias, por exemplo, que a mãe é brasileira, o pai é canadense, e a mãe fala, mas quando eu estou com o pai, eu preciso me comunicar em inglês para inseri-lo na conversa. Ou uma mãe brasileira, um pai espanhol e o filho canadense, né? Então, a mãe falava português, o pai falava espanhol, o filho falava inglês e ainda numa escola com francês. Então, assim, aí entra uma quarta língua. Em relação ao inglês especificamente, para as famílias que estão morando no Canadá, eu acho que não tem que ter o menor tipo de preocupação, no sentido de que eu preciso falar inglês dentro de casa para que o meu filho desenvolva a língua, porque ele vai desenvolver naturalmente, né? Ele vai para a escola, o mundo social todo ao redor dele está em língua inglesa. Então, assim, se o pai e a mãe têm o português, não tem mais nada, não tem nada mais rico que vocês possam passar para essa criança do que o português, porque o inglês ele vai pegar e assim, e depois que ele entrar na escola, talvez aconteça o que a Amanda falou, né? Ele comece a
a negar um pouco o português. Porque, enfim, ele passa, né, ele vê que o mundo social dele, em língua inglesa, ele é muito mais amplo. E ele consegue fazer mais conexões, mas achar um momento de lazer, uma leitura no final do dia e usar também o ambiente físico como um terceiro campo de aprendizagem para aquela criança. Porque o ambiente também, você pode fazer referências no ambiente, assim. Então, você ter livros em português dentro de casa, você ter referências ou um quadrinho, né, coisas assim, tudo que você traga a cultura e traga a língua para o ambiente físico também é bacana, é importante para a aquisição dessa língua. E a aprendizagem já é um outro caminho, como a Camila estava falando. Eu queria aproveitar esse gancho, né, como a Amanda falou, meu filho, né, vai para daycare, às vezes eu falo em português com ele, ele fica com uma cara de paisagem, o que você não está falando para mim e tal. Eu conheço os pais brasileiros que decidiram falar inglês dentro de casa exatamente por isso, porque é uma criança muito pequena que aparentemente não está entendendo o que está sendo dito em português. Quando, na verdade, eu acho que ela está sim. É só, na verdade, ela está tentando criar conexão, porque o português é a língua que ela fala só dentro de casa, enquanto o inglês é a língua que ela vive. Mas eu tenho uma pergunta. Eu ouço muitas pessoas falando assim, meu filho tem que falar português porque ele precisa saber se comunicar com os parentes no Brasil. E, ao meu ver, eu gostaria que as minhas filhas soubessem se comunicar em português, porque eu acho que mais do que elas conseguirem se comunicar com a família no Brasil, elas precisam criar essa conexão comigo e com o pai delas. Então, não sei se eu estou pensando muito fora da linha ou se realmente seria esse o começo. Muito mais do que o externo, precisa saber falar com o avô, com a avó, com o tio, com a tia. Quando elas crescerem, elas precisam também ter essa conexão que é de afeto e de se sentir parte da cultura brasileira, que sim, o primeiro passo é através da língua. A gente sabe que aspectos culturais existem milhares, né? Comida, língua, artes, entretenimento, enfim, cultura e tudo mais. Mas, ao meu ver, a língua é o primeiro ponto de uma cultura. É onde você realmente começa a entender uma cultura, é através da língua. E eu gostaria que minhas filhas soubessem o português quando maiores, para elas poderem ter essa conexão comigo. Então, estou viajando muito, meninas. O que vocês acham? Não, é exatamente isso, assim. É claro, a gente pensa nos avós também, a gente pensa nos primos, a gente pensa nos familiares que aqui ficaram, né? Mas em primeiro lugar, é o seu lar, é a sua casa, é a sua intimidade, né? É a sua relação, assim, a maioria de vocês, eu acredito, foram para o Canadá já em idade adulta, né? Algumas pode até ser que não, mas assim, é a forma realmente mais íntima de conexão sua com seu filho, é você passar essa língua como língua de herança. E assim, eu percebo que é difícil, não é fácil, principalmente nesse caminho, quando eles vão para a escola, né? Quando eles começam a se relacionar e criar uma relação de afeto também com a língua inglesa, ou enfim. Eu acho que assim, tem o caminho das pedras realmente, tem a parte difícil de ser atravessada, ela vai existir, é um desafio. Eu vejo que muitas famílias nesse momento acabam abrindo mão um pouco, porque chega a ser assim, quase que doloroso, sabe? Esse momento de meu filho não quer, ele bate o pé, ele não está afim. Então aí a gente tem que pensar o que eu posso promover de mais prazeroso para ele. E assim, a gente sair daquela neura de que eu quero me comunicar em português com vocês de qualquer momento, mas tentar pegar eles em momentos mais desavisados, assim, sabe? Em momentos E aí isso é muito individual de cada família. E aí pode ser através de uma música, através de uma leitura, através de uma brincadeira. Por exemplo, com meu filho, que já estava, né, no ensino fundamental, ele começou, o que aconteceu com meu filho? Ele foi, obviamente, com a língua já completamente estruturada, e para ele teve uma questão de escrita que ele começou a fazer uma confusão do inglês com o português, enfim, normal, natural. Então a gente brincava muito de a dedonha, de stop, né? A gente fazia aquela noite, vamos pegar o papel, vamos escrever,
né? O tipo nome, animal, objeto. Então, assim, isso era uma brincadeira, era um momento em família, era prazeroso, mas a gente estava trazendo a língua, a gente estava trazendo a escrita, a gente estava trazendo, tinha uma intencionalidade ali. Então, para essas famílias que percebem que a criança já está desgastada, já tá cansada, que, né, entrou num modo de acomodação com o inglês, é tentar buscar prazer dentro da língua portuguesa, para tentar, né, trazer cada vez mais perto essa criança. E eu queria pedir para a Aline. A Aline é uma das mães de crianças maiores. Se eu chamar a filha dela de criança na frente da filha dela, vai até ficar brava. Na verdade, a Aline não é criança mais. Não. Eu queria que a Aline compartilhasse a experiência dela como mãe de adolescente, que veio para cá também com um português muito bem estruturado. Como que está sendo, né, Aline? É bem interessante isso, porque a minha filha ela chegou aqui com 12 para 13 anos. Ou seja, o português já bem estruturado e ela sempre teve um português muito bom, assim. Eu não esperava que nesse meio tempo, para ela, fosse muito mais fácil se expressar em inglês. E isso me surpreende quando ela chega para mim. E teve uma situação que foi bem interessante, que ela teve uma questão na escola. E ela chegou em casa, ela falou: mãe, eu preciso muito conversar com você sobre um fato que aconteceu, mas não pode ser em português. Aí eu falei: como assim não pode ser em português, né? E ela falou: não, é que eu preciso falar para você como eu conversei sobre o fato, e eu me expresso muito melhor no inglês. E aquilo me surpreendeu, assim. E eu vejo que ela vem, às vezes ela inventa, eu até falei para Dani, para Amanda esses dias, às vezes ela cria palavras em português. Assim, ela adiciona novas palavras no vocabulário dela, como se aquelas palavras sempre tivessem existido, assim. Aí eu até brinco com ela, falo: filha, por favor, traduz para mamãe, porque essa palavra não, no meu português ela não existe. O que você está querendo dizer com isso? Mas essas são situações que me surpreendem, assim, de mesmo ela tendo chegado aqui já com uma idade onde o português, né, já era bem avançado, ela se expressava, ela falava, ela viveu 12 anos da vida dela no Brasil falando português, e de repente ela se sentiu muito mais confortável de se expressar, de conversar comigo quando ela tá, de expressar as emoções, que foi isso esse termo que ela usou. Eu prefiro expressar as minhas emoções em inglês, porque é o dia a dia dela na escola, porque é assim que ela se comunica com os amigos, né? Mas é algo que me surpreende muito. Eu acho que isso que você trouxe é uma coisa muito interessante, né? Porque para a gente pode parecer que para esse adolescente o inglês é algo muito difícil. As crianças aprendem com uma facilidade incrível e ainda na fase adolescente isso acontece. Isso é uma habilidade assim sensacional do cérebro, porque ela veio para um país que ela precisou da língua para sobreviver, e a adolescência é uma fase assim extrema de se sentir pertencente. E como ela conseguiu, parabéns inclusive para ela, porque algumas crianças têm sim um pouco mais de dificuldade, mas outras não. Como ela conseguiu assim se inserir num contexto a tal ponto de conseguir viver essas emoções que na adolescência afloram, a gente sabe, a gente passou por essa fase da nossa vida, e ela conseguiu, né, aprender língua inglesa a tal ponto. Primeiro, é isso que eu falei mesmo, parabéns para ela. A gente não precisa se desesperar com uma situação dessa, porque hoje, no contexto de vida dela, o inglês se fez talvez mais importante. E isso vai acontecer uma vez que as crianças estão crescendo aqui, né? Qual é o universo maior, não apenas de qualidade, mas de tempo, né, de convívio? É o da língua inglesa, né? Principalmente quando começa a escolarização. Então, assim, da criancinha pequena de 2 anos que vai para o daycare, para o adolescente que passa horas do seu dia dentro da escola, né? E no adolescente mais ainda, ela está ali, ela quer ser pertencente, ela não quer ser aquela criança que não entende, que não se comunica, que não participa, que não faz parte, né? E é isso mesmo, é quando a gente vive
uma experiência numa língua, a gente tem dificuldade até de passar para a pessoa isso numa outra língua. Isso acontece comigo quando eu faço um curso, às vezes, sobre educação, e aí eu escutei tudo em inglês, e aí sento eu, a Juliana e a Priscila para trocar ideias, e aí vem os termos todos em inglês na minha cabeça. E eu não sou extremamente fluente em inglês, mas foi assim que eu recebi. E então, assim, eu acho que você tem que mesmo abrir essa escuta para ela, se você tem condição, abrir essa escuta para sua filha em inglês, por que não? Né? Mas o contrário, ela vai perceber, vai acontecer com você quando você quiser passar algo do seu sentimento para ela. Você vai ter dificuldade de fazer o contrário. E eu acho que agora, mais do que ninguém, ela entende você, ela vai saber por que você passa por isso, porque ela também passa por isso, né? E assim, a gente vê como é forte a questão a capacidade que a gente tem de adquirir e absorver uma língua através das conversas, e é mais um motivo para a gente, ainda que a gente abra espaço para aceitar, para escutar na língua inglesa, se a criança quiser falar, como é importante a gente também fazer esse input, porque todo o inglês que ela tem hoje veio do input que ela recebeu lá na escola, dos professores, dos amigos. Se a gente abrir mão de fazer esse input na nossa língua, né, de passar a comunicação, né, com o português, isso vai ser perdido. E se você fizer, cada pouquinho você vê, né, cada pouquinho que você faz, da mesma forma que um pouquinho só ela precisou para se sentir tão assim capaz de falar inglês, é esse mesmo pouquinho às vezes que eles precisam para falar o português, né? Então assim, não é algo tão extraordinário. E é isso, é bem legal essa experiência. Achei muito legal você ter falado isso, porque na adolescência existe essa questão, né, do pertencimento, de um turbilhão de emoções acontecendo. E é isso, a gente não está aqui para colocar o inglês no lado das coisas negativas. Ao contrário, o inglês é importantíssimo, né? Mas a gente está aqui para perceber tudo isso e não deixar a criança perder o português, porque de repente a gente achou que a criança não estava entendendo o que a gente estava falando com ela. Não. Ela entende, precisa e vai aprender mais rápido se a gente tiver essa força aí para passar bastante né, para se comunicar com ela, não deixar a peteca cair, assim, literalmente. E eu acho Inclusive, que é interessante. As crianças... Desculpa, Aline. Não, pode falar, Juliana, pode falar. Não, eu ia falar que, inclusive, as crianças assim de idade mais avançada no português, elas, né, costumavam se comunicar com os pais em inglês, mas elas recebiam o retorno dos pais em português. Então, ficava essa dinâmica que tudo bem também. Se ela se expressar com você em inglês e você retornar para ela em português, isso é tão rico, mas tão rico. E assim, é um bem que a gente faz para os nossos filhos que vai para outras áreas, não só para a área da linguagem, né? Então, quando a criança tem um domínio de 2, 3 línguas, o que quer que seja, isso é um benefício para ela se organizar enquanto pessoa. Isso é um benefício para outras áreas, para a área da matemática, para a área para concentração. Só tem positividade na realidade. Vai, Aline. Não, na verdade eu ia falar exatamente o que você falou, que eu vejo isso muito como benefício. Além da questão relacionamento e relações, né? O teu filho também tem uma vantagem competitiva, se a gente pensar futuramente, porque ele já tem, no mínimo, 2 línguas. Quando você tem pai e mãe falando línguas diferentes, tipo como você citaram, por exemplo, português e espanhol. E aí o filho, além de falar português e espanhol, ele ainda fala inglês, ou seja, naturalmente, ele tem 3 línguas aprendidas em casa, né? E isso lá na frente, no futuro dele, é uma vantagem competitiva. E é uma vantagem competitiva que ele não precisou adquirir na fase adulta, que ele não teve que correr atrás depois, que naturalmente foi colocado para ele já na infância, de uma forma, e eu achei fantástico que vocês falaram, de associar a língua materna, enfim, a língua que se fala em casa, a momentos de prazer, a momentos de carinho também, de ternura, ao invés de usar o inglês para isso, para falar com os nossos filhos pequenos, trazer, né, a nossa língua de uma forma gostosa para que ele associe a momentos de prazer, a momentos de carinho, de amor. Eu achei fantástico, assim, fantástico. Deixa eu aproveitar, a gente não teve oportunidade ainda de fazer as mamães se apresentarem. A gente começou a falar,
falar. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que é bacana, porque a gente falou bastante coisa até agora, mas eu queria também ouvir das mamães. Então, vamos abrir os microfones, vamos todo mundo se apresentar, falar quanto tempo está no Canadá, se o filho já veio falando português ou está aprendendo português aqui. E aí a gente tenta criar mais essa conexão. Pode ser? Quem quer começar? Não se sintam envergonhadas. Sabrina, pode ir. Aí. Bom dia, meninas. Bom dia. Tudo bem? Eu sou mãe da Beatriz e do Daniel, eles são gêmeos de 6 anos. A gente está aqui desde novembro de 2016, já se vão 3 anos e meio, quase 4. A gente teve a oportunidade de participar do projeto com a Camila e com a Juliana. Projeto lindo que vocês têm, muito, muito legal mesmo. A gente sente muita falta, vamos ver se a gente consegue voltar. Por conta de a gente se mudou de área, enfim, ficou complicado, mas vamos ver. Eu tenho 2 perguntas, na verdade, gente. Uma pegando um pouco de carona no que a gente estava conversando, né? Sobre o inglês se tornar a primeira língua, na minha percepção, da criança. Porque a exposição é tão grande, a exposição de vocabulário é tão grande, tão rica, que acaba virando a primeira língua, embora a gente fale aqui em casa. Meu marido também é brasileiro, a gente fala aqui em casa também. Então, a minha pergunta primeira é sobre língua de brincar. Existe essa língua de brincar? Entre eles brincam em inglês. Posso deixar? Porque é muito invasivo e eles ficam tão à vontade, eles falam português com a gente. Então, eu me sinto um pouco, sabe, aquela chata que fica. Então, assim, deixa eles brincarem, porque enfim, para eles é mais natural e é assim que eles brincam na escola. Então, quem sou eu para ficar também, né? E essa relação com isso também, que é sobre vocabulário em português. Agora a gente está lendo muitos livrinhos. As avós, quando vinham, né? Agora ninguém está vindo, mas traziam muitos livrinhos. E a gente, enfim, está lendo muita história em português. Tem um site também com história em português. E aí eu percebo que a linguagem do português escrito é diferente da linguagem do português falado. Isso fica muito claro agora para mim. Né? É uma linguagem um pouco rococó, sabe? Uma coisa assim meio estranha. E aí a gente vai tentando mudar as palavras para fazer uma coisa um pouco mais fácil para uma criança de 6 anos entender. E o inglês, na verdade, eu acho que tem muito mais... o inglês falado é muito parecido com o inglês escrito. E aí eles não conseguem entender muito essa diferença quando começam a ler sozinhos. E já estão lendo sozinhos, né? Então, eu queria saber se vocês têm alguma dica para a gente aumentar esse vocabulário, fora a gente ficar mudando palavra no meio do texto, que também às vezes quebra um pouquinho da fluência, né, da história. Se tem alguma coisa que a gente possa fazer para a gente aumentar o vocabulário deles em português, e, enfim, ou se realmente a solução é essa e deixar as coisas naturalmente acontecerem. Oi, Sabrina, que bom te ver aqui com os geminhos, saudade de vocês. Eles aparecem aqui. Vamos ver se terminando, né, essa quarentena e tudo, a gente fazendo alguns projetos ou oficinas, mesmo que coisas pontuais, vocês consigam, né, aparecer, participar. Em primeiro lugar, você estava falando, né, da questão deles brincarem em inglês. Eu acho que isso de forma nenhuma deve ser interrompida. Muito pelo contrário, eu acho que a gente está aqui justamente, é o português como língua de herança que a gente carrega. Então, assim, a partir do momento que isso vira uma regra e entra num campo chato, a tendência é que as crianças se afastem cada vez mais. Então, deixa que eles brinquem em inglês, e que bom. E o inglês vai ser a primeira língua deles, sim. E tudo bem também, né? Mas é aquilo que a gente falou. Em primeiro lugar, continuar falando com eles em português, tentar manter esses momentos de prazer com eles em português. Não desistir, porque eles vão recorrer a vocês assim, em inglês. Não falar, não, agora você tem que falar português e enrijecer essa estrutura. Eu acho que isso tem que ser uma coisa mais orgânica, mais fluida. E você tinha falado também da questão da leitura, por exemplo, do que mais você pode fazer para auxiliar né, a introdução de mais língua portuguesa dentro do lar de vocês. A questão dos livros, mudar uma palavra ou outra, né, ou um contexto, eu acho que tudo bem, é natural, até mesmo você fazer uso de livros
em inglês e contar aquela história em português, né? Porque ele pode ter outras referências de imagens, enfim. Eu acho que a gente tem um recurso aí que, com certeza, é muito menor do que em língua inglesa, em recursos digitais que eu estou falando, né? Então, assim, a gente tem uma oferta muito maior em língua inglesa, mas tem umas coisas tão bacanas, né? Palavra cantada, o Bita, e agora eles estão, assim, trabalhando com músicas, assim, sabe, da nossa cultura mesmo. Eles trazem, tipo, e botam um Gilberto Gil, um Milton Nascimento, de uma forma colorida, dinâmica, alegre. A gente tem uma aluna também, por exemplo, que ela não se comunica, assim, muito pouco em português, mas ela é extremamente musical. Então, quando a gente trabalha música com essa criança, aquilo entra quase como por osmose, assim. Fazer coisas assim, tentar pensar também, a gente pensou isso, acaba ficando uma coisa um pouco mais sistemática, mas tentar pensar em datas bacanas e comemorativas da nossa cultura, né? Criar um calendário comemorativo com eles, né? Trazer um pouco mais assim de personagens que são personagens nossos, né? Um pouco do folclore, isso tudo é muito bacana. Enfim, Cami, você quer complementar com alguma coisa? Eu acho que isso que você falou da música, algumas pessoas às vezes talvez deixem de lado, menosprezem, as crianças já vão abrindo YouTube, Netflix, e é tudo, né, tudo em inglês assim à primeira vista. Mas eu acho que vale tanto a pena você realmente trazer isso, porque assim, é o que a Ju falou, a música ela é uma coisa que desperta muito prazer, mas acima de tudo tem vários estudos que colocam assim a música como um dos caminhos mais ricos para trabalhar a linguagem, porque ela ativa mais áreas cerebrais da linguagem do que qualquer outra atividade que você possa pensar em fazer. Então, assim, mais do que, sei lá, sentar para ler um livro, mais do que uma aula, mais do que tudo, é a música, né? A gente construiu recentemente, eu não sei se todos vocês sabem, a gente ainda aceita sugestões e dicas, inclusive, uma playlist no Spotify que vocês podem encontrar, Português Lúdico. E, cara, solta o play e relaxa. Deixa as crianças curtirem a brincadeira delas em inglês, mas com uma musiquinha em português ali atrás. Eu já tenho feito isso aqui em casa. É muito engraçado, assim, tem sido uma experiência sensacional ver a minha pequenininha crescer e falar as primeiras palavras. Ela fala ai para todo mundo, sendo que a gente está em quarentena, a gente quase não tem, assim, amigos que falem inglês predominantemente. Os que a gente não tem visto, porque a gente está, né, num sistema, assim, de isolamento como nunca houve antes. E ontem a minha maior, ela estava falando please, please, please não, porque ela ainda é um vocabulário muito assim, picadinho, né? Mas alguém no parquinho, brincando, falou please, e ela começou a copiar pi, 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 tentando falar please, e aí eu brinquei com ela, falei assim, ô Isabel, você é brasileira, vamos lá, você pode... Brincando, né? Obviamente, ela vai aprender please, talvez muito antes de por favor. Mas eu brinquei assim, espontaneamente, falei, você é brasileira, você tem que falar por favor. E aí a minha mais velha virou pra mim e fez uma cara de tipo assim, o que você tá falando? Mãe, ela é um canadense. Ela nasceu aqui e você tem que ensinar português para ela. Na cabeça dela, se ela aliás, na cabeça dela não, né? É uma realidade que ela percebeu e que existe. Ela nasceu aqui, ela vai crescer aqui e assim, a Antônia, né, minha mais velha, deixou isso muito claro para mim. Se você não ensinar, você vai perder. É melhor você se coçar mesmo para você ensinar alguma coisa para ela, ao invés de achar que isso vai vir assim tão naturalmente. E é isso, é o que a Ju falou, é trazer isso para o momento de prazer, porque vai ser a primeira língua deles, a língua inglesa, vai ser a língua mais confortável para a grande maioria, sim, quase que esmagadora. Para um ou outro pode acontecer diferente, por diversas razões, mas para a grande maioria esmagadora vai ficar a língua inglesa aí como carro-chefe. E a gente tem que só mesmo naturalmente aceitar, respeitar e trazer a nossa também, né? Eu acho que é isso. Sabe uma coisa que parece ser simples, mas não é? E a gente pode fazer assim isso em momentos bem, bem soltos, por exemplo, sei lá, dentro do carro com os nossos filhos, né?
as brincadeiras, as nossas brincadeiras de infância, por exemplo. Porque eu tô aqui agora no Brasil e tô dando aula de inglês. Olha só, né? Que contraditório. Então, assim, eu tava outro dia brincando com os meus alunos de Who Took the Cookie from the Cookie Jar? E eu falei, poxa, né? A gente tem o João fulano roubou pão na casa do João. E aí, se você estiver no carro, você pode brincar. Olha, a gente tem uma versão dessa em português, é tão bacana. E aí a gente sai brincando, né? Fulano roubou pão na casa do João, quem? Eu, tu sim, eu não, então quem foi? E outras coisas do tipo chicotinho queimado, coisas assim simples e brincadeiras, e trazer isso para uma parte bem lúdica mesmo. E aí eles vão naturalmente, né, captando algum vocabulário. Eu acho muito importante isso que vocês estão falando, Juliana e Camila, porque me faz voltar para uma questão de expectativa, né? Não adianta nós termos a expectativa de que nossos filhos irão falar português como nós falamos, ou de que eles irão ler em português ou escrever em português perfeitamente como a gente escreve. Então, o inserir o lúdico, inserir o português através da música, através de um ambiente leve, uma situação leve que favoreça o ensino do português, é realmente quebrar as expectativas de que aquela criança vai falar o português perfeitamente, né? Eu conheci uma pessoa assim quando eu cheguei no Canadá. Na época, há 5 anos atrás, ela tinha um filho que, se eu não me engano, tinha 11 ou 12 anos, e um menino já muito inserido no inglês, e a forma que ela tinha de manter o português vivo com aquela criança era a cartinha que ele escrevia para o Papai Noel todos os anos, era uma carta em português. Então, a forma que ela encontrou de falar, o meu filho vai saber escrever em português. E mesmo assim, ele sabia escrever as palavras, mas a estrutura gramatical era em inglês. Então, é importante a gente também baixar um pouco as expectativas do que é o português para os nossos filhos que vão crescer, mesmo que eles já tenham vindo, como a filha da Aline veio com 13 anos para cá, mas que sim, o português não vai ser o português perfeito e como nós falamos no Brasil, né? Alguém mais? Ana. Olá, tudo bem? Bem. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho uma filhinha de 10 meses, quase 11, Isabela. Ela ainda não está passando por essas questões, mas passará em breve. Eu sou pediatra no Brasil, aqui eu ainda estou tentando a minha licença, então eu sempre li muito sobre isso, de educação e tal. Obviamente não sou educadora, mas eu reparo muita coisa em relação a isso, sigo muito canal de pessoas que moram fora, o que elas fazem, etc. Acho incrível o trabalho de vocês, muito legal, também já li muito sobre. O que acontece é o seguinte, eu aqui trabalho no consultório médico de uma médica brasileira que atende um público que é muito de brasileiro e português. E eu vejo muito os filhos dos portugueses que vieram lá atrás, que é uma comunidade que não fala inglês. Eles não falam inglês, de jeito nenhum. Assim, não existe. Estão aqui há 30, 40 anos e não falam hi, não falam. Eles se fecharam numa bolha, né, lá no Little Portugal, e realmente eles não falam português. E os filhos são canadenses que falam português com os pais, mas falam inglês normal no dia a dia. Só que eu acho interessante, assim, como, enfim, eu sou muito observadora e eu via as pessoas reclamarem algumas coisas, assim, os filhos. Muitos reclamam que os pais não estimularam o português completo. Porque, assim, com os pais, eles falam. Porque os pais só falam português, eles obviamente sabem falar português. Mas foi uma coisa imposta de uma maneira negativa, igual a Juliana estava falando. Então, no início, eles se revoltavam um pouco e meio que aprenderam por obrigação para poder falar com os pais. Meio que são os tradutores dos pais, porque os pais não falam. Mas, ao mesmo tempo, eles não sabem tudo. Então, muitos chegavam lá para mim e falavam assim, poxa, minha mãe fala português, mas ela não me passou a escrita. Eu queria poder falar e escrever português. Eu queria ser fluente em português. Porque eu concordo com a Aline que é um diferencial
Gente, desculpa, a Isabela está aqui participando. Mas, enfim, eu concordo que o português... De mães, né, Ana? Exato. Tem bebê chorando no fundo. Não existe sempre. morte. Não existe morte nela, né, filha? Aí o que acontece? Eu acho o seguinte, isso é uma preocupação que eu tenho, uma coisa que eu quero. Assim, obviamente, concordo com a Dani, existe expectativa versus realidade, mas eu acho que o que eu puder fazer para, de fato, ela ter uma segunda língua, porque eu acho que uma segunda língua não é só falar. É você, de fato, saber ler, saber se comunicar. A gente mesmo, quando aprendeu inglês, o que foi o mais difícil no final? O speaking. Para ela não vai ser, porque é o que ela vai fazer comigo. Mas para ela vai ser a leitura e a escrita. Diferente da gente quando aprendeu inglês. E isso é uma coisa que eu vi muito forte ali na comunidade portuguesa. E é muito comum entre eles. Quando eles chegavam para preencher o formulário, eles sabiam falar com os pais em português, mas eles tinham muito mais facilidade de falar comigo em inglês. E na hora de preencher o formulário, sempre tinha que ser em inglês, porque eles não entendiam o português. E muitos frustrados em relação a isso, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre fico pensando, sabe? Eu tenho certeza que para ela o inglês vai ser completamente natural. Então, aqui em casa, eu tento botar o Bita, eu não boto coisa... Ela quase não vê televisão, óbvio, porque ela tem 11 meses quase. Mas quando ela ouve alguma coisa, eu tento botar em português, entendeu? No início, eu percebia que eu cantava na hora dela dormir música em inglês. Porque eu amo música e ela sempre ouviu música, mas aí eu mudei. A música dela dormir passou a ser uma música em português, eu canto música, entendeu? Porque eu acho que ela no futuro, sabendo que ela mora num país super multicultural, que o português pode ser um super diferencial para ela, sim, saber que eu podia ter passado isso para ela de uma maneira completa, por isso que eu quero alfabetizar, sabe? Fazer todo o processo, que é trabalhoso, mas eu acho importante, que aí, de fato, eu acho que ela vai poder ter lá no currículo dela que ela fala português e inglês com fluência, entendeu? Não sei, eu posso estar errada, eu queria realmente a opinião de vocês, mas eu acho que não é só... no meu caso, não é só passar o português de herança para ela saber falar. Eu quero que ela saiba a língua mesmo, assim. Se comunicar, escrever, ler. Entendeu? Ana, isso tudo que você falou aí é muito importante. Foi bem legal até ouvir esse relato. Eu confesso que para mim é uma novidade. Eu sabia que os portugueses, né, eles realmente têm essa estrutura aí bem rígida em relação ao uso da língua portuguesa com as suas famílias, muito mais do que muitas famílias brasileiras. Mas era até um pouco assim desconhecido essa coisa deles não lerem e escreverem, né? Em primeiro lugar, falando aí do que você começou comentando e trazendo, o português ele fica num lugar de muita desimportância quando ele é a língua do papai e da mamãe. Só. Né? Não que o pai e a mãe não sejam importantíssimos, né? Mas a criança passa por várias fases da vida e a gente sabe que, né, até ela amadurecer e dar real importância para o pai e para a mãe vai demorar bastante. Então, assim, é muito importante esse senso de comunidade, da gente buscar pessoas e grupos, né, com os quais os nossos filhos possam falar português, porque senão realmente fica uma língua de segundo plano. E assim, não é o segundo plano por um lado, vai ser uma língua talvez menos explorada, né? Talvez eles vão falar, escrever e ler em português tão bem quanto a gente faz em inglês hoje, né? Que a gente sabe que não é assim, aquelas coisas. Mas dá, a gente está aqui, a gente vive aqui, a gente mora aqui, a gente sobrevive aqui. E a gente consegue viver bem, né? Com o que a gente tem. Mas é muito importante que não seja essa língua, sabe? Só do papai e da mamãe. É importante que tenha outras pessoas trazendo, mostrando, né, essa importância para as crianças, que elas convivam com crianças brasileiras. A gente sabe que isso não é tão simples em todas as realidades familiares. Algumas famílias que de repente só um dos pais é brasileiro e aí tem toda a família presente desse outro pai que de repente é canadense, e avó e todo mundo muito perto, primo, todo mundo falando inglês.
é importante a gente dar um pouquinho para essa criança também de crianças que falem português com ela, que brinquem com ela, porque por mais que a gente tente trazer tudo isso através de uma ludicidade, através de momentos de prazer, a gente é pai, a gente é mãe, a nossa capacidade ela é limitada em alguns aspectos, né? Às vezes a criança quer brincar com criança. Né? Então, assim, é importante achar um grupo, ainda que seja um encontro eventual, ainda que não seja algo que possa acontecer com frequência dentro da dinâmica de uma família, é importante que exista, né? Para não ficar essa coisa que você mesmo aí, né, presenciou no seu trabalho, que é que vira aquela coisa que só pai e mãe conversa, né? E aí a outra questão que você trouxe, que é de aprender a ler e escrever, que realmente é o que caracteriza alguém que seja fluente numa língua, né? E aprender a ler e escrever também. Eu acho que eu vou deixar até a Ju falar um pouquinho sobre isso, um projeto bem legal de leitura e escrita e pré-alfabetização. Quer contar, Ju? Não, eu estava Falar pensando um pouco que você sobre. estava falando assim, duas coisas, na verdade. A primeira delas é como a gente não tem que se preocupar com a aquisição do inglês né, com os nossos filhos, uma vez que a gente está dentro do Canadá. Né? Foi o exemplo que a Ana deu, dizendo que, olha, os pais nem falam, não tem nenhuma fluência em inglês, e os filhos acabam sendo os tradutores deles. Então, assim, são crianças que, né, provavelmente aí na primeira infância, até entrar em fase escolar, ou um daycare que seja, mas assim, tiveram português full time, né? E aí o inglês se desenvolveu naturalmente. Então, assim, o inglês vai se desenvolver naturalmente. Isso daí é um fato. A questão que você trouxe de querer que ela tenha realmente uma proficiência da língua, né? Então, assim, é o que a gente estava falando. Uma coisa é aquisição, outra coisa é aprendizagem. E isso varia, isso é uma coisa muito particular. Tem famílias que querem que o filho tenha aquisição da língua. E para essas famílias, que o filho se comunique em português já é mais do que suficiente. Né? E é como a Dani falou, tem a questão da expectativa também. E isso daí, a expectativa varia. Eu acho interessante a aquisição, né? Se você quer que a sua filha realmente tenha aprendizagem da língua portuguesa, isso é super importante. Isso também é uma coisa que a gente tem que pensar em relação a tempo, porque assim, né? A gente tem uma estrutura na nossa cabeça que a criança, sei lá, a partir dos 6 anos já entra numa fase pré-silábica. Enfim, isso daí, ela estando num outro país e tendo, muito provavelmente, né, a língua inglesa como a primeira língua dela, isso daí é uma coisa também que a gente precisa desconstruir a questão do tempo. Né? Pode ser que isso leve um tempo a mais para acontecer, mas você vai dar as ferramentas necessárias para que isso aconteça. A aprendizagem da língua. A gente está até, em relação a isso, fazendo mesmo, por isso que a Pri se uniu ao grupo, à equipe, porque ela é especialista em alfabetização, letramento. A gente está até montando um projeto, que é um projeto digital a princípio, né? Pra gente, porque tem muitas famílias que nos procuram assim fora de Toronto e do Canadá, e a gente entende que assim, a gente não pode contar necessariamente com um pedagogo dentro de cada família. Então, a gente tem médico, tem enfermeiro, vai ter advogado, vai ter tanta gente. Então, assim, a gente tentar facilitar essa questão. A gente está trabalhando em cima disso. Mas é o que a Camila falou, procurar grupos é super importante, que é para que ela tenha referência de idade. Então, assim, né, talvez você sentando com ela e vem cá, filha, vamos, porque métodos existem diversos para aprendizagem, para você passar a língua para ela, né? Então, assim, eu acho que além de você trazer, você pode trazer para ela, propor atividades, né, e tentar sentar com ela, mas eu acho que buscar grupos de crianças que ela consiga fazer essa referência, né, de comunidade e de crianças que estejam ali caminhando junto com ela no mesmo desenvolver, é interessante também. Eu acho que isso facilita. Cami, você quer falar alguma coisa?
do material. Não, é só porque eu queria só fazer mais uma observação em relação à questão da leitura e da escrita, né, que foi a segunda pergunta dela, bem específica, né, e assim, realmente para a gente considerar alguém fluente numa língua, a gente precisa considerar a capacidade de ler e escrever, e aí entra uma questão muito interessante que a gente comentou aqui sobre a diferença de aquisição e aprendizagem. Aquisição é aquilo que vem naturalmente e aprendizagem é algo que exige um esforço maior. E a língua, ela é adquirida, ela pode ser adquirida. A leitura e a escrita, não. Tirando, assim, alguns casos muito pontuais de crianças que têm uma habilidade um pouco maior, que conseguem só de olhar um ambiente letrado ao seu redor, conseguem entender esse sistema de decodificação, porque é um sistema de decodificação, a escrita e a leitura de palavras, né? Então, assim, se ninguém parar para ensinar, não vai ser aprendido. Leitura e escrita precisam de ensinamento direcionado. A linguagem, ela vem mais naturalmente, por capacidades neuronais do ser humano. Né? A própria matemática, ela entra também num sistema de que não se aprende naturalmente. Você precisa passar, você precisa de um aprendizado formal. Né? Então, é por isso que essas crianças que você convive no consultório, né, mesmo adolescentes, já talvez adultos, não leem e escrevem ainda em língua portuguesa, apesar de se comunicarem com fluência, porque é preciso sentar para ensinar. É preciso que isso aconteça, né? E é o que a Ju falou, realmente não tem um pedagogo em cada família, e isso eu acho que aí, se a família julgar algo importante, é legal a gente destacar que vocês vão precisar encontrar alguém, né, capacitado para ensinar o filho de vocês. A gente está montando algumas coisas legais em relação a isso, mas assim, não é nem uma questão de propaganda nesse momento, é uma questão de separar o que é aprendizar, o que pode ser aprendido e o que pode ser adquirido, e a leitura e a escrita não pode ser adquirida dessa forma natural. Então é preciso um momento formal e específico para que isso seja, né, recebido pela criança. Aí, Ana, você pode procurar, assim, né, se de fato tem algum professor perto da região que você mora que faça esse atendimento de forma particular. Se existir um grupo, melhor ainda, como eu falei, para que ela tenha referência de outras crianças, mais especial ainda, seria super bacana. E também é importante, assim, da família perceber que a criança, na verdade, ela não vai ter maturidade para entender a importância daquela língua na vida dela. Só depois que ela cresce, é o que você falou. Aí chega um momento que a criança retorna para os pais e fala, poxa, por quê que eu não sei ler e escrever em português? Né? Porque, assim, quando ela é criança, de repente, ela pode até achar meio... É igual a gente com o inglês, assim, né? Que os nossos pais, não, vai fazer cursinho, vai fazendo... Né? Às vezes você ia, ai, que saco, cursinho de inglês, pô, bom, vamos lá. A gente não tem essa maturidade. Hoje em dia você fala, ai, por que eu não suguei tudo que eu podia daquele curso? Né? E a gente só percebe isso lá na frente. Então, isso é uma maturidade, é uma consciência que vem da família, vem dos pais, em primeiro lugar. Então, verdade, assim, na verdade, Clara, que assim, a médica, eu sou pediatra, mas a médica, ela é médica de adulto. As pessoas que reclamam comigo, né, que já fizeram esse tipo de relato, não são crianças, são adultos. São adultos que agora trabalham aqui, né? E que tem essa frustração de serem só os tradutores dos pais, mas assim, não poderem botar isso num currículo, não poderem ler e escrever, entendeu? Não são crianças, já estão nessa fase de perceber que profissionalmente eles poderiam ter isso a favor deles, entendeu? Opa, eu cliquei em alguma coisa. Ai, algo que vocês estão me ouvindo? Eu não sei no que eu cliquei, gente. Tô com medo de clicar e fechar. Olha, a gente tem mais uns minutinhos, né? A princípio, o encontro seria 1 hora, mas acho que as mães ainda têm dúvidas, então, mais uns 10 minutinhos aí para algumas outras dúvidas. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ju, pode falar. Olá, me chamo Juliana, conheço a Camila e a Ju. Conheci a Aline, Dani, assim, eu não cheguei a falar pessoalmente com você, eu consegui ir a um encontro, estava com 38 semanas, do Gabriel, que está aqui, ó. E
Assim, Tô falando que eu lembro de você com barrigão. Eu lembro da Ju também. Como é? No primeiro encontro? Quando ele nasceu? eu não sei se foi ele nasceu em janeiro. Eu fui Foi o primeiro encontro. nasceu 24 de janeiro. Foi. Logo Eu depois lembro que ele já estava para nascer, inclusive. disso. A gente ficou até surpresa. Uau, Ju, você tá aqui. E ele também. Que legal, Ju. E Muito aí, legal. assim, eu estou fazendo uma rápida apresentação, né? Eu vou completar agora 2 anos que estou aqui no Canadá, fim do mês. E essa preocupação com o português, né? Que a gente fica... A minha preocupação inicial é assim, nossa, eu tenho um filho, ele é canadense, ele vai ser educado aqui, mas é a comunicação dele com os avós, né? Que imagina a frustração dos avós que não falam inglês, também não vão aprender agora, né? De tentar se comunicar com ele e ele não conseguir se comunicar. Essa é a minha maior preocupação no momento, assim, né? E eu me sinto muito confortável por conhecer a Camila e a Ju, saber que elas estão com esse projeto aí. Não consegui acompanhar desde o início aqui a reunião, mas estou adorando as dicas e, enfim, é isso. Não tenho uma dúvida específica, não. Pode. Ju, só para fazer um comentário aqui, a gente está gravando essa conversa, esse bate-papo, e depois a gente vai estar disponibilizando isso no nosso canal do YouTube. Então, se por acaso alguém chegou um pouco mais tarde, não conseguiu pegar o comecinho, ou alguma mãe que não teve, né, como participar hoje, vai poder sim estar pegando as dicas maravilhosas das meninas mais tarde, através do nosso canal lá no YouTube. Eu vou estar publicando o link no nosso grupo. Maravilha. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Ju. Obrigada por aparecer e mostrar seu menino. Gente, como o tempo passa. Tô chocada. Mais alguém, gente? Mais alguma mãe com alguma dúvida, algum comentário? Ou quer só se apresentar, falar um pouco da sua experiência? Sibili. Eu queria Bom dia, meu nome é falar um pouquinho. Espera só um pouquinho, Dani. Você tá na sequência, então. Então tá, meu nome é Sibília, eu tô aqui no Canadá há 3 anos. Então eu tenho uma nenê de 2 semanas, a Liana. E eu só queria agradecer, o evento é ótimo. Eu queria só comentar que a minha mãe é holandesa, ela nasceu no Brasil e os pais eram holandeses e criaram ela falando holandês a vida toda. E eu até estava comentando com ela aqui, enquanto vocês estavam falando sobre a parte de ler e escrever, que a Ana trouxe, que é uma preocupação minha também. Adoraria que minha filha falasse, além de falar, também pudesse ler e escrever. E eu comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, você se sente fluente em holandês? Ela, não, eu não sei ler e escrever, eu leio que nem uma criança. Então, assim, a minha mãe fala holandês super bem, né? Tanto é que quando ela viaja para a Holanda, as pessoas elogiam o holandês dela, tudo. Mas ela não sabe ler e escrever, né? Então, eu queria trazer essa questão que a Ana trouxe, que eu também acho muito importante, e agradecer vocês por estarem dando todas essas dicas. Muito legal, Sibili, obrigada. Você sempre está aqui nos nossos encontros também, sua bebezinha aí agora participando. Gente, não vejo a hora de ter um encontro presencial para a gente apertar todos esses bebês que estavam na barriga, não é? Muito obrigada, Sibili. Agora, Dani, pode falar. Cadê tu, mulher? Tô aqui. Então, Camila, Ju, parabéns aí pelo evento, né? Eu e a Camila somos vizinhas, sempre vejo a Isabel e a Antônia correndo aqui em frente de casa. Eu queria contar uma experiência que eu tive. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu quis conhecer uma professora de língua portuguesa da Universidade de York, porque eu sou da área de letras e dou aula para crianças. E o que eu achei interessante é que essa mãe, que é professora de português na universidade, eu achei que a questão da língua portuguesa estava super resolvida na casa dela. E aí ela me contou que não, que o marido dela era canadense, que ela era professora de língua portuguesa na universidade e que as crianças dela, ela optou por colocar numa escola de língua francesa como imersão, e que as crianças dela se recusavam a fazer o curso de português oferecido lá pela School Board. E aí eu perguntei, mas por quê?
E aí ela falou, olha, elas veem o português como o trabalho da mamãe. Elas não veem como língua de herança, elas não veem como algo prazeroso. Porque eu estou sempre falando português, ou nas aulas que eu tenho que gravar, ou na minha vida profissional. E aí ela falou, olha, eu optei por falar português, apesar de ter um pai que não falava, mesmo tendo muita influência do inglês, nascendo aqui, ela falou que foi um ato de escolha. Ela optou em fazer isso, não pela... Ela disse que tinha uma quantidade enorme de horas que ela tinha de inglês e de francês, mas o que fez a decisão dela de virar professora de português aqui em Toronto foi uma escolha. Então, eu acho que às vezes a gente, além de, como tudo que as meninas explicaram, super importante a questão do prazer, dessa experiência que tem que ser vivida numa língua tal e que vai virar uma memória afetiva na língua em que foi vivida, eu acho que a gente tem que criar essa influência. No fim, ela quis aprender português porque ela leu um livro e ela se inspirou. Então, quer dizer, ela teve uma experiência prazerosa e aquilo mudou a vida dela, né? Então, eu só queria relatar como é importante a gente dar vários inputs, porque a gente nunca sabe qual o significado que vai ter para aquela criança, né? Para ela foi um livro, quer dizer, no meio do Canadá, ela escolheu ser professora de língua portuguesa na universidade. E ela é responsável por um programa, até, se vocês quiserem entrar em contato, para justamente garantir que a língua portuguesa seja ensinada aos sábados em todas as regiões de Toronto, né? Então, quando a gente pensa que a fase seguinte, depois de sensibilizar para a língua, para a gente ajudar a sistematizar, porque senão fica como vocês super bem relataram. A criança fala, ela entende, mas o passo seguinte que precisa se provocar, ela não consegue. Dani, você falou uma coisa muito importante. Deu sim, Dani. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do input, né? Da gente tentar, assim, diversas maneiras de dar um input mesmo para aquela criança. E, assim, porque o nosso canal de receber as coisas, ele varia, né? Então, não necessariamente aquilo que é mais fácil para você no processo de aprendizagem vai ser o mais fácil para o seu filho. Então, é exatamente isso, a gente buscar literatura, música, filmes, jogos, o que puder. Porque, às vezes, uma coisa te atrai mais, mas para o seu filho não, e aquilo não tem graça. E uma outra coisa também que eu acho bacana, e que, assim, eu até me coloco enquanto mãe nesse lugar, né? Por exemplo, a gente sabe do YouTube, essa enxurrada de coisas tecnológicas e vídeos, e a criança tem muito aquela coisa do aqui e agora, a gente está tentando lutar, né, contra essa maré, mas assim, não é nem uma maré, é uma tsunami, e os nossos filhos, eles já estão muito inseridos nesse mundo. Então, assim, eu até tento buscar, bom, beleza, já que a gente vai ver no YouTube, assim, canais bacanas, assim, tipo, até para adolescentes e tal. Então, assim, vamos tentar ver dentro da sua linguagem, a linguagem dele já não é a nossa linguagem. E a gente tem que tentar entender isso também e se abrir para isso, assim, de forma franca, sem se policiar, né? E assim, bom, vamos lá, deixa eu conhecer o seu universo, me apresenta o seu universo também. Porque a gente fica muito naquela de só querer dar e querer passar, mas a gente também precisa receber. E aí, tanto que nesse universo do meu filho, eu falei, bom, vem cá, vamos sentar aqui, vamos ver quais canais são esses. E a gente começou a aprender os canais tipo Nostalgia, Coisa de Nerd, e que são canais em língua portuguesa, mas que comunica melhor com ele do que as coisas que comunicam comigo, né? Exatamente. Não, e às vezes a gente acha que só quem tem uma relação com o Brasil ou com Portugal que quer aprender português. O filho da minha orientadora, ele nasceu e cresceu aqui no Canadá, foi estudar nos Estados Unidos e aí ele foi fazer um intercâmbio no Brasil, voltou encantado. E hoje o trabalho dele, ele trabalha no Banco Mundial, ele fez uma universidade, né, Harvard, e ele trabalha no Banco Mundial atendendo só países africanos que falam português. Então, quer dizer, um ano que ele viveu no Brasil significou tanto para ele a ponto dele escolher
o português e os países que falam português para trabalhar. Então, às vezes, a gente acha que só a gente que tem certidão de nascimento brasileira curte, mas tem gente que escolhe a nossa língua por muitos outros motivos. Exatamente. E se isso afeta tantas pessoas que não têm nem tanta relação com a língua portuguesa, a gente tem aí tudo a nosso favor para a gente conseguir afetar as nossas crianças também, né? Com certeza. Meninas, nosso tempo está acabando, mas eu quero saber, alguém tem mais alguma última pergunta para fazer para Camila, para Juliana? O papo está muito legal, pode falar, Sabrina. Dani, na verdade, eu queria mais agradecer, A Fabiana está falando. Oi, Fabiana. Eu tenho um bebezinho de 2 meses agora, tem 2 meses hoje, e queria agradecer por vocês terem organizado isso, pelas meninas do Português Lúdico. Eu ouvi falar do Português Lúdico no nosso grupo do WhatsApp, mas não conheço os detalhes do trabalho delas, mas com certeza eu vou buscar saber mais, porque eu quero, assim, que meu filho tenha o português, como vai ser a segunda língua dele, né? E eu tenho essas questões também, que até foram abordadas aqui. A gente tem livrinhos para contar história, que a gente ganhou, mas eles são todos em inglês. E a gente ouve experiência de outros pais brasileiros que têm os filhos pequenos e que eles querem falar inglês com os pais. Eles entendem o português, mas eles sempre vão responder em inglês. Essa é a experiência que eu ouço da maioria dos pais de amigos nossos que têm filhos que nasceram aqui ou que vieram bem pequenos. Então foi bem legal, sim, esclareceu várias questões que eu tinha. E uma coisa que eu não tinha pensado ele vai saber falar, mas ele não vai saber ler e escrever, se eu não puser numa escolinha, né? Exato. Mas então é isso. Muito obrigada aí pela organização do encontro. Obrigada a você, Fabiana, por ter acompanhado. E em resumo desse encontro hoje, né? Aí eu falo, eu e a Amanda, a gente sempre fala, né? Cada encontro que a gente faz parece que a gente tem que ir cada vez mais além. O terceiro encontro que a gente teve na biblioteca, o último encontro presencial, nós ficamos 2h30 na biblioteca e parecia que se a gente ficasse 5, a gente ainda ia ter tema para falar. Então, é muito boa essa troca. A gente que agradece, né, a presença de vocês. E, para mim, o que ficou mais desse encontro assim é realmente a dica mais valiosa que a Camila e a Juliana deram é não tornar o português um fardo. Quanto mais leve, quanto mais simples, quanto mais natural isso for passado para a criança, maior a facilidade dela aceitar essa língua como língua de herança, porque a minha mais velha tem 4 anos e ela já está totalmente na fase de falar o que a minha mãe quer não é o que eu quero. Eu falo, por exemplo, filha, a gente colocou esse quadro na parede do seu quarto, olha que lindo. E ela fala para mim, não é lindo, é boring. E ela tem 4 anos. Então quando já está nessa fase de eu tenho opinião, e a minha opinião não é igual à sua. Então, quanto mais leve for, né, o passar o português, mais fácil eles irão aceitar. E sim, eu também nunca tinha pensado que é verdade, talvez elas não leiam e escrevam, apesar de que eu escrevo um diário em português sobre a minha maternidade, que eu pretendo entregar para elas quando elas forem adultas, e obviamente se elas quiserem ler, elas vão ter que saber ler português. Então, vai ser meio que, ok, tem isso aqui, o que eu faço com isso já agora? É uma baita motivação aí para elas, hein? Exato. Então, eu já tenho uns 3 anos que eu tenho escrito, não que legal. toda hora, mas é como se fosse um journal, né? Um livro das coisas que acontecem com a gente. Mas é isso. Eu queria agradecer muito, muito a Camila e a Juliana pela presença, muito valiosa essa troca, as dicas que vocês deram, o trabalho de vocês é lindo. Eu era vizinha da Camila quando morava na Erskine, acho que era da Camila que morava em Toronto, ou era a Juliana, não me lembro. Nós duas morávamos. Quem morava na Erskine era minha irmã, mas eu estava sempre por ali. Eu morava aqui na Eglinton, pertinho também, com a Mount Pleasant. Eu já conheço o projeto de vocês já tem algum tempo, é um projeto muito valioso. Muito obrigada por terem participado do encontro Prazer é nosso. hoje. Amanda, Aline... meu filho gritando aqui atrás. Mas realmente, gente, foi muito valioso. Para mim foi muito motivador, porque eu tô numa fase, eu acho que eu tô justamente na fase difícil,
que o meu filho agora não me chama mais de mamãe, agora eu sou mami. Eu falo alguma coisa em português, ele me corrige, ele não. Aí fala em inglês, como é que é? Então, assim, eu acho que eu estou na fase difícil e realmente é admitir que muitas vezes é fácil ceder. Se eu falo uma coisa em português, ele não entende. Eu falo de novo, ele não entende. É mais fácil para mim, então falar inglês, aí ele, tá, então vai lá. Então, assim, foi muito motivador ver que ainda há esperança. Ainda dá tempo de correr atrás. Desculpa, E só uma essa pergunta. parte. Qual a idade do seu filho? Ele tem 2 anos e 3 meses. Nossa, tá, obrigada. E assim, ele fala bastante, o vocabulário dele é muito bom, mas é muito bom em inglês. Então, assim, todo mundo falou que quando começar a creche vai desandar, mas eu não estava imaginando que fosse assim, me pegou de surpresa, me atropelou isso. Então, até esse agora do me chamar de mami, aí eu falo, eu te amo pra ele, ele responde I love you. É difícil. Eu tô na fase que tá complicado. Então, assim, foi muito motivador e obrigado por compartilharem experiências, obrigado também pelas dicas. Eu anotei bastante coisa. E com certeza vou tentar aplicar mais em casa também. Não desista, Amanda. Lá na frente você vai ver os frutos disso e é muito compensador. Sim, com certeza. Não, eu tenho certeza absoluta. E eu adorei. A primeira vez que eu escuto a expressão de língua de herança, e eu achei lindo o significado. E realmente, a herança é uma palavra que tem um peso muito forte, né? E vamos continuar. Bem, meninas, então, em nome do Networking para Brasileiros, eu quero agradecer sempre a Amanda e a Dani por esse projeto lindo, por encabeçarem esse projeto maravilhoso, assim, que a gente tem muito orgulho, e agradecer a presença da Camila e da Juliana aqui hoje, compartilhando um pouquinho do conhecimento delas e desse trabalho maravilhoso também que elas fazem com o Português Lúdico. Muito obrigada, meninas. Agradecer cada uma das mamães, né, que estiveram aqui conosco, por compartilharem as suas experiências, por só estarem aqui mesmo presenciando e procurando aprender um pouquinho, compartilhando suas experiências ou não, ou só aqui para aprender hoje. Então, muito obrigada a todas vocês e é sempre um prazer. Espero que possamos nos encontrar pessoalmente, né? E voltar a compartilhar presencialmente todas essas experiências, toda essa troca que é sempre fantástica. Muito obrigada. Bom, é isso, muito obrigada. Aline, de novo, sempre agradeço, né? A Aline e a Estela. A Estela acha que porque ela não tem filho, ela não participa do nosso grupo, mas ela tem que vir aqui ver um dia como que é. Eu já falei isso para ela também, né? Mas a Aline e a Estela são parte fundamentais, essenciais de todo esse projeto, e ele só é possível por causa do Networking para Brasileiros. Então, muito, muito obrigada, Aline. É sempre muito, muito bom estar aqui. Obrigada a vocês. Poder prover isso. Um beijo para vocês. Ótimo final de semana e a gente continua se falando no grupo do WhatsApp. Obrigada, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau.